When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Thank you all so very much. You raise me up to more than I can be. Então, uma vez mais, boa noite. Vamos falar de Kintsugi. Não é por mais dizer que é um prazer estar aqui, é sempre bom. São quilómetros que se fazem com prazer, nesta plateia simpática. Kintsugi é uma arte de restauro japonesa e diz que é colar com ouro. E o que é que isto tem a ver com espiritismo? Então, vamos caminhar um pouco, saber o que é que isto tem a ver com todos nós e o que é que daqui nós podemos extrair. Esta é a minha leitura, apenas e só a minha leitura. Então, a palavra Kintsugi, ela é constituída por dois kanjins. O primeiro, kanjin, o kin, ele significa ouro. O segundo kanjin, o tsugi, significa vínculo. É bom que se diga também
que nestas línguas, os kanjins, eles variam um pouco de significado dependendo do sítio onde eles são encaixados. Então, neste conceito, o kin e o tsugi podem ter este significado, ouro e vínculo. Se os juntarmos, kin, tsugi, nós podemos ter então um juntar com ouro, vincular com ouro, por aí fora. Tudo isto nasce por alturas do século XV, onde este senhor, o Shogun Ashikaga Yoshimasa, era... Então vou repetir. Era detentor de uma peça de cerâmica da qual ele tinha um afeto muito especial. Focamos-nos, estamos no século XV, onde as peças de cerâmica não era a mesma coisa que nós termos que ir ali ao IKEA e comprar aquela coisa catrefada toda, com uma grande qualidade até, a preços de 5 tostões. 5 cêntimos agora. Ok. Então, naquela altura, era uma coisa muito, muito preciosa. Só um shogun, só os reis, poderiam ter. E este shogun tinha então uma peça que era para ele muito, muito importante. Só que ela partiu. E ele decidiu endereçá-la e enviá-la para aqueles que eram o top one na qualidade e no fabrico de cerâmica. Os chineses. Na altura eles não faziam contrafação. Então, eles eram genuínos. E assim, ele enviou para lá a peça. Quando a peça voltou, não era esta, mas ela voltou assim deste género. Colada e agrafada os cacos uns aos outros. E o Shogun não gostou da história. Achou que a sua peça predileta estava feia. E aquela ideia que nós temos dos japoneses, que têm a beleza deles muito bem definida, tinha sido marcada. A peça estava marcada para ele. Bem, então ele lá decidiu chamar os artesãos que ele tinha para lá e dizer-lhes e perguntar-lhes se podiam fazer alguma coisa com isto. Bem, pior do que isto já não ficava, não havia nada a perder. Tinha ido lá para os especialistas número 1, quem sabe. E aí, os artesãos decidiram pegar e meter mãos à obra. E fizeram-no imbuídos de 3 predicados. O primeiro foi imbuído do espírito zen budista Mushin, cuja escrita em japonês está ali. O termo Mushin é também ele dividido em 2 kanjins. O primeiro kanjin, o mu, pode-se querer dizer nada, nenhum, vazio. E o segundo, o shin, coração, mente ou espírito. Estamos a ver ali a catrefada de combinações que podemos ter. Se olharmos para a palavra mushin, sob o ponto de vista literal, apenas e só de uma forma primeira, o seu significado, literalmente falando, ele é inocência. Então, o espírito mushin, ele é aquilo que uma pessoa adquire de forma a que ela não tenha nenhuma postura, faça nada, nem alguma coisa. Mas que, ao mesmo tempo, esteja aberta a tudo e ao que quer que seja. Se isto é fácil, claro que não. Os praticantes de Mushin, eles dedicam-se a um treino extremamente árduo, extremamente
duro, extremamente programado, ao detalhe. Mas isso vai-lhes doar a capacidade de chegar a um estado de espírito tão subtil, tão alto, que lhes permite ficarem cada vez mais focados na prática e produtivos. Eles não se dispersam. Eles sabem claramente o que estão e o que é essencial e o que não é, ou seja, é acessório. E leia-se que este acessório para eles não é para deitar fora. Não é importante para aquele a que ele se proponha. Se ele neste momento está a falar com este senhor, então ele é o importante. Nenhum de nós mais é. Não é que nós sejamos para deitar fora, mas neste momento nós não somos importantes. Então, os outros dois predicados, além do mochim, que os artesãos com que eles partiram para o mexer na peça, outro foi o desapego. O desapego do que poderia, do que eles tinham, do que estava pela frente e do que podia vir a acontecer. O desapego de que aquilo que lhes era oferecido, lhes era posto nas mãos, não era deles, nem nunca seria deles, e o produto do seu trabalho também não. E a aceitação. O terceiro predicado. A aceitação de que do que eles sabiam, do que eles sabem naquele momento e do que eles viriam ainda a aprender ao longo daquele processo. E do que quer que ele acontecesse, e do que tudo que acontecesse durante aquele processo estava bem. Então, com tudo isto, pegando na resina, na laca e no pó do ouro, eles descolaram a peça, tiraram os agrafos e reconstituíram-na numa nova peça. É interessante notarmos que na cultura japonesa as peças que recebem este tipo de tratamento são mais valorizadas que as anteriores, as intactas. Dirão, pudera, com tanto ouro. Pois, está bom. Mas não é por isso que elas são. E veremos mais adiante porquê. À partida, é bom que notemos que o que está por detrás desta filosofia não é o ouro, mas é a base que predomina este restauro e que toca para eles algo fundamental, que é o caráter transitório da beleza. Então, no Kintsugi, quando não existe nenhuma tentativa para disfarçar o dano, o objetivo é reconhecer e incorporar no processo de restauro a história do objeto e mostrar as suas falhas não como um lado negativo, não como o lado fraco, nada como o lado a corrigir, mas apenas e só como linhas brilhantes, bonitas e fortes. As preciosas veias de ouro que ali advêm estão lá apenas e só
para enfatizar a harmonia metafórica entre as partes numa peça que se tornou única e exclusiva. Única. Por isso, a peça reconstruída torna-se mais valiosa do que a anterior. Permitam-me um exemplo extremamente frugal e que tem a ver com esta densidade que estamos a falar. Imaginem que todos que têm lá em casa um serviço de 100 pratos que foram ali comprar ao IKEA, daquela coleção 365, todos iguais. Como podem imaginar, a coleção 365 dos pratos IKEA, que vocês compraram, que nós todos compramos cada um 100, mas aqui já devem estar por quase, lá, uns 10 mil, uns 100 mil, tem para aí 100 milhões. Correto? Se cada um de nós pegarem 2 pratos e o deixar cair, eles vão partir. A probabilidade que os nossos pratos partam todos da mesma forma, nos mesmos sítios, é praticamente nula. Peguemos num prato, usemos o kintsugi, colemo-lo com a resina, com a laca e com o ouro. Ele vai ficar único. E aquele prato que anteriormente era igual a não sei quantos milhões de 365 do IKEA, passou a ser exclusivo e único. Dá para perceber porque é que, assim, mal comparado, porque é que ficou mais valioso e único? E não é pelo ouro. Além de que tem o meu trabalho lá dentro. Vamos fixar este meu trabalho lá dentro. Transpondo isto para a nossa vida, então vejamos, todos nós, acho eu falo por mim, sempre fomos confrontados e somos confrontados com problemas. Como é que nós nos posicionamos perante os problemas? De uma forma muito rápida e simplificada, eu dividi o nosso comportamento face aos problemas em 3 grandes classes. A primeira classe, na minha opinião, muitas vezes assumida por mim, claro, e pertencente a, assim, uma boa... Assobiamos para o lado a fazer, a ver se aquela coisa passa, não é nada connosco, vamos embora, entre mortos e feridos alguém há de escapar, e... Enfim. Ok? Exatamente. O problema é que ele vem sempre atrás. A segunda forma de nos posicionarmos é o que eu chamo à chinesa, os clipes. É o por fora. Ou seja, nós, nestas situações, no máximo, resolvemos de disfarçar a coisa. Disfarçar. Mas jamais, em tempo algum, nos damos ao trabalho de ir ao fundo, à origem, ver o que é o problema. Isso dá-me trabalho. Então nós vamos disfarçar, varrê-lo para debaixo do tapete. O resultado, invariavelmente, é que ele fica lá e vai-se adensar. E um dia, ele vai estourar. Com consequências quase sempre imprevisíveis e não para nós. Não sabemos o que é que vai acontecer, mas vai estourar nas nossas mãos. E aí nós já nem nos lembramos que aquilo tinha acontecido. E ai, como eu sou infeliz. Aquelas coisas nós sabemos todos nós. Eu não, claro.
Então, o terceiro problema, a terceira forma, então, é o kintsugi. O que podemos chamar o kintsugi. Onde vamos trabalhar, temos o problema, ok, primeiro olhar, estado mushin, segundo desapego e aceitação. Então agora vamos a ele. Ok, claro que primeiro levamos um safanão, choramos, aquelas coisas, pronto. E então agora vamos à raiz do problema, para aí começar a trabalhar. É claro que é um longo, não tenho tempo, árduo, as minhas costas, solitário, tenho medo de andar sozinho. Trabalho. É um trabalho de dentro para fora. É doloroso? Sim, é verdade que é doloroso. Requer, por exemplo, uma coisa que eu praticamente não tenho. Ali eu Ulisses que diga, paciência. E o tal espírito mushin. Método, disciplina, vontade. Contudo, é da sua aplicação que ganhamos, por assim dizer, valor acrescentado. Mas esta é, convenhamos, ainda uma via eu considero muito difícil para nós. Ainda. E por isso, perante uma situação dolorosa, quando um problema se abate sobre nós, o nosso grande desejo é de sairmos a todo custo dele. E de preferência, sairmos sem que a dor que ele vai provocar ou já está a provocar nos toque, no mínimo que seja. No entanto, quando ele nos esmaga, nós invariavelmente achamos, que o mais conveniente é que nós devemos esconder os nossos pedacinhos, as nossas cicatrizes do mundo. Porque, para nós, ser fortes é não mostrar sinais de fraqueza. Pois que ninguém pode imaginar, e fomos muitas vezes educados desta forma, e outras nós fomos conjuminando cá dentro da nossa maravilhosa cabeça, fomos imaginando que ninguém pode imaginar que um dia nós fomos ou somos ainda fracos, que o nosso coração é um piegas. Ou foi, ou anda para aí desamparado, coitadinho, triste, pobre, abandonado. É claro que eu estou a levar isto na brincadeira. Tiramos o exagero, fiquemos com o essencial. Então, por isso, para nós isso pode transmitir ao outro que nós somos frágeis. E isso para nós não interessa. Achamos que essa fragilidade nos torna ainda mais frágeis, nos torna ainda mais vulneráveis. E que isso nos vai transmitir, ou nos vai nos causar mais dor e até rejeição por parte dos outros. É como se vivêssemos um pouco na lei da selva. Os fracos e os doentes são rejeitados. Só ficam os sãos e os fortes. Ok. Se calhar às vezes não estamos muito longe disso, mas é preciso sabermos erguer a cabeça. E então,
nós negamos-nos, nós não nos queremos magoar, mas muitas vezes, eu diria a maior parte das vezes, nem sequer esperamos para ver e já nos estamos a magoar a nós próprios, sem permitir que os outros digam, hello, eu estou aqui. É claro que o nosso coração já ficou muitas vezes assim, partidinho, esta fase bonita, em que nós dissemos que ficou partido por amor, por amizade, por desilusão disto, daquilo e daquele outro. É claro que já pensamos muitas vezes, ou dissemos, que a nossa vida já não tem sentido nenhum, ou não teve sentido nenhum, que tudo isso está tudo feito em frangalhos, em 1000 pedaços. É só cacos. Mas esses cacos são apenas e só a prova da nossa fragilidade e daquilo que nós somos, ainda imperfeitos. E por falar em imperfeitos, é engraçado notarmos esta questão 895 do Livro dos Espíritos. Questão, à parte dos defeitos e os vícios, sobre os quais ninguém se enganará, qual é o sinal mais característico da imperfeição? Esta questão do Kardec é interessante. Para lá, na minha opinião, ser exato do que nós estávamos a falar, mas sobre a nossa fragilidade, a nossa imperfeição, neste caso a verdadeira, ok? Eu não consigo com um saco de batatas às costas, certo? Mas estamos a falar da fragilidade cá dentro, a nossa, aquela que às vezes nem nós vemos. Okay? O que ele nos diz com esta pergunta é que no momento em que nós tínhamos, naquele momento em que nós tínhamos alcançado o patamar em que tínhamos posto de parte, ou seja, corrigido, os defeitos e os vícios. Está aqui assim uma catrafada dele, assim, só alguns, para não se assustarem. Que muitas vezes, neste momento, e que muitas vezes nós, e eu à cabeça, chegar assim, ok, quando isto acontecer, ok, já fiz a tal reforma íntima, uau, estou perfeitinho da Silva, prontinho da Silva. Então, mas quando isto acontecer, afinal eu ainda não estou perfeito. Então, se é assim, de acordo com o que está o Kardec a dizer, então os nossos defeitos e os nossos vícios, eles não são a causa das nossas imperfeições. Eles são, sim, efeitos e consequências da verdadeira causa. Ups! Agora é que a coisa ficou ruim. E eu a pensar que a causa era a intolerância, a vingança, a minha inveja, o meu ciúme, o meu mau feitio, é bem mais fácil de resolver. Convenhamos. Ou melhor, se isto até é bem difícil de resolver, se a outra tal causa, que eu nem sei bem o que será, bolas, eu quando comecei a ler, fiquei um bocado assim já. Se eu já ando meio coisa e tal, ainda fiquei pior. Bom, mas continuando. Então, enquanto nós não mergulharmos em nós, verdadeiramente, para nos conhecermos aos poucos e irmos nos solucionando, o resultado é só este. Vamos nos cansar, vamos nos desgastar, vamos andar para aí todos maravilhosamente iludidos, que é o que mais gostamos de andar a fazer.
Vamos achar que estamos num falso, assim, refinamento, como eu já estou lá. Até já digo meu irmão. Aquelas coisas maravilhosas. Mas ainda não fizemos verdadeiramente, nem sequer começamos o nosso kintsugi. O que é que falta então? O que é que nós temos verdadeiramente? Qual é aquela coisa, qual é a causa que nos torna imperfeitos? Quando eu entrei para o Espiritismo, no século passado, é verdade, hein? Até parece que foi há muito tempo. Não foi. Eu sou bem jovem nesta coisa. Só nesta coisa. Então, quando eu entrei para o Espiritismo, alguém me dizia assim, quando tiveres dúvidas, vais ao Livro dos Espíritos, que a probabilidade de lá teres a resposta existe. E existe até agora. Porque logo de seguida, os ditos cujos dão a resposta. É o interesse pessoal. Podemos chamar-lhe ego. É voilà. E então eu vou passar aqui a resposta da 895, que eu aconselho-vos a todos mesmo a lerem-na, a refletirem-na, aos bocados. Não, podem não ler de supetão, mas depois vão-na mastigando aos pouquinhos, porque ela merece ser mastigada mesmo. É deliciosa. As qualidades morais são a prova de efeito comparável ao da pedra de toque que não deixa lugar a dúvidas. Ou seja, vocês sabem aquela história daquelas pessoas assim que são todas muito chiques, mas que de vez em quando estalam o verniz. Exato, mas que de vez em quando, de repente, estala o verniz? Não é? É o momento. É a pedra de toque. É aquele momento. É quando é posto à prova o interesse pessoal. Quando me pisam os calos, eu rodo a baiana. E quando rodo a baiana, ainda não está lá nada. Um homem pode possuir qualidades reais que fazem dele, para toda a gente, um homem de bem. Contudo, essas qualidades, embora representem um progresso, ok, não resistem a certas provas. E basta ferir o interesse pessoal para se descobrir o que se passa lá no fundo. E nós todos fomos, somos e continuaremos a ser testadíssimos e treinadíssimos com isto. Sempre. Continuando, para finalizar. O verdadeiro desinteresse é tão raro na Terra que pode ser entendido como um autêntico fenómeno quando se manifesta. O apego às coisas materiais é um indício notório da inferioridade, pois, quanto mais alguém se apega aos bens deste mundo, menos compreende o seu destino. De contrário, pelo desinteresse, prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Vejam, por favor, na minha interpretação, não se pode ler aqui de forma nenhuma a apologia de que a nossa vida deve ser vivida com desinteresse. De maneira alguma. O problema nunca está nas coisas. O problema está no desequilíbrio que nós causamos pela forma, pelo exagero com que muitas vezes pensamos e ou agimos. Sempre. É quando o interesse se transforma em paixão. Até aqui está tudo bem. Mesmo.
O problema vem a seguir. Quando, em vez de nós nos alimentarmos nesta paixão e a tornarmos salutar, boa, profícua, de forma a que nós venhamos a progredir, não. Deixamos-nos embriagar, embriagamos o nosso ego e exageramos. E então é esse exagero que invariavelmente vai nos conduzir a despertar aquilo que nós mais temos de certo em nós, até agora. O nosso egoísmo e o nosso orgulho. Certinho. Se achávamos, e achamos, e é verdade, que o processo até agora e o que se vai seguir para libertar aquelas coisas, aquela lista que era só um sumáriozinho difícil, é verdade que foi, é verdade que é, e é verdade que será. Bem, então, só tenho que vos dizer uma coisa. Na minha opinião, preparemos-nos. Pois a verdadeira dificuldade, the big one, mas para a qual nós temos vindo a praticar no ginásio da vida há séculos, para nos preparar para ela ainda vai começar. Para conseguirmos isto. Aquele momento em que vamos avaliar o nosso verdadeiro esforço para sabermos como vai a nossa perseverança na conquista das tais ditas virtudes do nosso espírito. A nossa capacidade de nós irmos trocando os nossos defeitos e as nossas virtudes, substituindo-as por estas coisas boas, profícuas, por estes pilares. E que nós temos, e para ir tudo isto, convenhamos, todos nós, não há nenhum que falte. Basta pensar, sossegado, e não falta um dia que não tenhamos pelo menos um exemplo onde temos pelo menos um momento de treino sobre isto. O momento em que eu tive a oportunidade de treinar para deixar um vício para substituir por uma pequena virtude. Nem que seja um 10º, ou um 20º, vá, em saldo, um 100º. Não importa. Então, nós iremos apercebendo, aos poucos, que tudo, mas tudo, é fruto de um trabalho sempre constante de uma coisa que nós detestamos. Análise crítica sobre nós. Mas não é sobre o outro, é mais fácil. Não. É sobre nós. Mas não é sobre nós. E quem vai fazer? Primeiro que tudo, tu, eu, cada um, de si para si, com verdade, isenção, carinho e amor. Mas nada de passar a mão pelo pelo. E depois, os outros para connosco. E tudo passa por um equilíbrio entre estas duas análises, constante e dinâmico. Sempre. O que precisa ser aperfeiçoado, a análise que eu faço, a análise dos outros e este equilíbrio. Em matemática nós chamamos, quando queremos
encontrar assim, temos a obtenção da resolução de um problema por aproximações sucessivas. Vamos assim aos bocadinhos, até que chegamos à solução final, quando a coisa não é direta. É mais ou menos o que nós fazemos. Nós andamos em aproximações sucessivas há 500 milhões de anos. E vamos ter mais. Nós somos assim, se nós traçarmos a tendência, somos assim um limite. Bom, teoricamente, isto até parece fácil, certo? Mas nós sabemos que não. Mas pronto, as coisas difíceis é que são giras, correto? E até na prática, como é que se faz este caminho? O Kintsugi pode ajudar um pouco nesta caminhada, ou dar-nos O Kintsugi ensina-nos a recolhermos os nossos cacos. Os cacos da nossa fragilidade, da nossa imperfeição. Mas se olharmos bem, eles são também, se nós pararmos para pensar, se nós pararmos para olhar para trás, esses mesmos cacos são a prova da nossa resiliência e da nossa capacidade de superação. Uma vez mais, aqui chegados, há que meter a mão na massa. E com a resina do ouro da nossa vontade e a determinação, vamos reparar um a um e juntar cada caco, colando cada fissura. E de acordo com o Kintsugi, o verdadeiro valor do objeto, como sabemos, reside na sua história. E transpondo este pensamento para nós, então, o nosso valor vai muito mais além do que aquele que pode ser visto, sentido, no aqui e o agora, no olho nu, digamos assim. Em tudo o que temos vivido, estamos nós. Os nossos cacos, as nossas falhas, os nossos erros, são altamente importantes. Foram eles que nos geraram tal e qual nós somos hoje. Sem eles, jamais seríamos o que hoje somos. Ninguém acerta sem errar primeiro. Ninguém anda sem cair primeiro. Errar é a coisa mais importante que nós temos. É claro que nos momentos de angústia e de dor, nós adorávamos que aquilo não tivesse acontecido. Mas aquilo é importante para o nosso crescimento. Mas porquê? Porque é importante para que eu aprenda, se eu tiver mochim, disponibilidade para aprender. Pronto, espírito aberto, capacidade de estar aqui e agora, para ti. E pronto, a querer saber tudo o que tu tens para me dizer. Com capacidade para sugar toda a informação e ir trabalhá-la depois. Se eu vou trabalhá-la bem, assim, isso não importa, mas vou trabalhá-la. É uma frase feita, eu sei, mas as grandes caminhadas fazem-se do primeiro passo. Ficar a conjuminar a caminhada, parado, não leva a lado nenhum. Então, é preciso que nós nos disponhamos a ter desapego, aceitação, e que comecemos a reparar com a resina do ouro da reconciliação. Mas que reconciliação? Conosco. Com
com os nossos erros, com aquilo que nós não gostamos de nós, com aquilo que dentro de nós pusemos escondido no alçapão mais profundo. Escondemos no armário que nós já nem sabemos onde está e perdemos a chave que atiramos, sei lá, bem para onde. Aquilo que deitamos para debaixo do tapete, mas vai aparecer. E vamos colando as nossas fissuras. Diz-nos Brené Brown, é preciso coragem para ser imperfeito. É. Aceitar, abraçar as minhas fraquezas e amá-las. E deixar de lado a imagem da pessoa que eu deveria ser para aceitar a pessoa que eu realmente sou. Deixemos de viver. Nós temos por tendência nunca viver no agora. Passamos a vida a viver em dois estádios, em dois pontos temporais. Ou no passado, ou no futuro. Sendo certo que, se eu nem sei bem qual é o meu cronómetro, a minha capacidade de ser futurista também nem sequer eu consigo ser um bom ficcionista. Se o fossem, por favor, escrevam que eu edito. Sim. Pode dar um best-seller. Agora, se for assim uma coisa que não tem pontas, não vale a pena não perder tempo. Mas vale viver no presente, ué. Certo? Porquê? O passado é passado. E o futuro? O que é que eu sei do futuro? Certo? A única coisa que eu sei do futuro é que eu vou estar vivo. Ponto. Já chega. E para mim é mais do que suficiente. E se querem saber, foi a grande dádiva que eu recolhi no Espiritismo. Ponto. O resto é comigo. Cada falha que cometemos nas nossas vidas deixa-nos então ensinamentos que nos tornou as pessoas, como eu já disse, que somos hoje. Então, mostremos, mas é a nossa força de vontade para as reparar. E então seremos como as peças japonesas que, orgulhosas da sua história, mostram as suas imperfeições cobertas com o metal precioso da sua mudança. Do mesmo modo, o que fizemos aos outros, o que quebramos nos outros. Eu sei que não é o caso. Todos é que fomos quebrados pelos outros. Eu sei. Mas estamos aqui só a dar um exemplo. Eu sei. Bom, eu sei. Eu também nunca fiz mal a ninguém. Tirando o facto de apertar o pescoço. Isso são coisas passageiras. Bom, mas tirando isso, aos outros, então, preparemos-nos para repará-lo também com o nosso ouro. O ouro do nosso arrependimento. Mas, acima de tudo, usemo-lo só quando nós estivermos prontos e com a certeza que nós já temos o ouro da nossa mudança de comportamento. Ligando então aí o que foi quebrado com a resina da reconciliação. E de certeza que essas ligações que nós voltamos a restabelecer, elas vão ser, sim, mais fortes, mais brilhantes e muito mais valiosas do que foram no passado.
em todo este processo, é crucial que nós nos apercebamos de que o ouro, tão valioso para este nosso kintsugi, para estas nossas colagens que nós precisamos de fazer, ele esteve e estará sempre apenas e unicamente dentro de nós. E para fazer este trabalho de garimpagem que nós temos de fazer dentro de nós, à procura do nosso ouro, então é bom que nós saibamos bem qual é o referencial, qual é o norte que nós queremos usar. Apenas para que nós não nos percamos no nosso interior. E durante este trabalho, vamos desenvolvendo e consolidando algo que para mim é difícil. Coerência. Coerência como pilar determinante para o arrependimento do que fomos, mas que esse arrependimento seja apenas e só o alimento da nossa verdadeira aprendizagem daquela palavra que nós todos adoramos de usar, mas que ainda falta muito para sabermos aplicar. Amor. O amor, para ser verdadeiro, tem de doer. Não basta dar o supérfluo a quem não necessita. O JC também dizia isto, por causa do óbolo da viúva. Mas nós não gostamos, achamos que isso é preciso dar até que isso nos machuque, nos doa. Isto é brasileiro. E quando conseguirmos atingir esta fase que a Madre Teresa aqui fala, naquele ponto, vai doer. Vai. Porque vai bater forte. Onde? No nosso orgulho. Vai bater forte no nosso interesse pessoal, de que falavam os espíritos na questão 895 que vimos lá atrás. Vai bater forte. Vamos chorar ainda muita lágrima. Ótimo. Então peguemos nessas lágrimas e façamos com que elas se transformem no ouro que pouco a pouco vão colar os nossos cacos. E assim caminhando do mais profundo de nós, estamos a fazer e vamos fazendo o nosso kintsugi. E porque se trata, como já dissemos, de um processo que é lento, muito lento e doloroso, não podia faltar, claro, o Pai, no seu infinito amor, pleno de misericórdia, coloca à nossa disposição o mais depurado e perfeito instrumento de aprendizagem para que nós efetuemos esta nossa aprendizagem, esse nosso trabalho de kintsugi com toda a qualidade e segurança. Assim nós o desejamos. Aliás, o Emmanuel, na lição 101 do Fonte Viva, fala exatamente um pouco disso também, que quando ele diz: e graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte surpreendem-nos na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprendemos, pouco a pouco, a buscar o que pertence a Jesus Cristo em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. Está aqui apenas e só a falar daquele instrumento que o Pai nos deu. A reencarnação.
Então, além do nosso Kintsugi online, que é aquilo que nós podemos fazer aqui, enquanto podemos e devemos, nesta oportunidade que nós vimos a esta escola, a este ano letivo, que é bom que não chumbem, ok? Então nós temos mais, certo? E temos que caminhar. Então temos esta, para irmos continuando. E então é desta reencarnação que nós aprendemos, através daqui, o tesouro valiosíssimo que nós transportamos. Nós. E então, de lição em lição, ou seja, de existência em existência, nós iremos nos reconstruindo, colando-nos com o ouro da sabedoria que nós vamos adquirindo, até que vamos invariavelmente começar a refletir a luz que sempre habitou em nós. Então, boas colagens e obrigado, e deixe-me só com uma musiquinha para terminar. Hoje, a semente que dorme na terra e se esconde no escuro que encerra, amanhã nascerá uma flor. Ainda que a esperança da luz seja escassa, a chuva que molha e passa vai trazer numa gota amor. Também eu estou à espera da luz. Deixo-me aqui onde a sombra seduz. Também eu estou à espera de mim. Algo me diz que a tormenta passará. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre me iluminar. Quebro as algemas deste meu lamento, se renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Da luz, saio daqui onde a sombra seduz. Também eu estou à espera de mim. Algo me diz que a tormenta passará. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. Vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. E creio que a noite sempre se tornará dia.
está para chegar.